Olá pessoal, eu me chamo Vanderlei. Vamos dar continuidade falando do livro lindo, poderoso e maravilhoso que é a nossa Bíblia? E hoje vamos dar continuidade no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, e vamos iniciar do versículo 14 ao 25, como o tema é Pedro repreende o falso crente. Olha o que diz aqui, gente, iniciando no versículo 14. Então, os apóstolos de Jerusalém, ouvindo que o povo de Samaria havia acolhido a palavra de Deus, e enviaram para lá Pedro e João. E esses, assim que desciam até eles, oraram para que recebessem o Espírito Santo. Portanto, o Espírito ainda não havia descido derramado sobre nenhum deles, e tinha apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. E sendo assim, à medida que Pedro e João lhe impunham as mãos, receberam estes o Espírito Santo. E observando Simão, que o Espírito era concedido para meio da imposição das mãos e dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro, e propondo diante de também a mim este poder, para que a quem eu impuser as mãos ganhe o Espírito Santo. E diante disso, replicou-lhe Pedro: que o teu dinheiro siga consigo, para a tua perdição, pois interessantes comprar por meio dele o dom gratuito de Deus. Tu não tens parceria e nem porção deste ministério, porque o teu coração não é honesto perante Deus. E arrependa-te, portanto, dessa tua malignidade, e ora ao Senhor. É possível que te seja perdoada a intenção do teu coração, por vejo que estás cheio de amargura e atado pelos laços do pecado. Entretanto, Simão lhe respondeu: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. E havendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João regressaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Aqui, gente, aqui a gente vê o Pedro, não o Pedro, Simão, Pedro e João saindo de Samaria, porque o Filipe, foi fazer o trabalho ali depois da saída, de Jerusalém, a igreja de Jerusalém, saindo e indo para cidades vizinhas. E também Samaria também é um povo israelita, tá? E aqui esse Simão, que ele viu ali, que a gente voltar um pouco do vídeo anterior, que Filipe, batizou ele, o Simão, o mago, o Simão, o feiticeiro. Ele creu, na palavra do Senhor Jesus, mas ele não queria a palavra genuína do nosso Senhor Jesus Cristo, e sim, ele queria status, ele queria poder, queria que a população de Samaria, se ele seja idolatrado. E com isso, gente, eu creio que o Filipe saiu de Samaria, passou, os apóstolos, e Pedro e João foram encaminhados para Samaria para receber o Espírito Santo. E Simão viu mais outra vez maravilhas e prodígios que no nome do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso Senhor Deus, Rei, Senhor e Salvador, Jesus Cristo, ele faz. Ele faz, ele age, ele intercede. E aqui, gente, Simão, o xará de Pedro, que Simão Pedro, o Simão o mago, para diferenciar, ele queria, comprar o Espírito Santo. O Espírito Santo não é comprado, gente. O Espírito Santo, ele é dado. Quando através do nosso Senhor Jesus Cristo a gente vê o livro de João, o final do João, no livro de Atos dos Apóstolos, Jesus, quando ele ressuscitou, ele soprou
soprou nos apóstolos, né, o Espírito Santo. E antes de Jesus subir e fazer a ascensão, passou 50 dias, né? 40 dias com Cristo, né? E mais 10 dias, né? Aí veio o Espírito Santo. O Espírito Santo veio, né? E eles entenderam qual é o real trabalho do Espírito Santo, o porquê veio o advogado. É esse advogado, gente, que Simão ele não entendeu. É esse advogado que nos intercede, até mesmo a gente não darmos contas de orar, não darmos contas nem de falar nada, mas o Espírito Santo intercede, porque por enquanto, como nós estamos vivos, ele é o nosso advogado, ele é o nosso intercessor. E com isso, gente, Pedro, ele falou ali no versículo, quer ver no versículo aqui que o Pedro relata: arrependa-te, portanto, desta tua malignidade e ora ao Senhor. É possível que te seja perdoado a intenção do teu coração, pois vejo que estás cheio de amargura e atado pelos laços do pecado. E Simão, ele relata no versículo 24: entretanto, Simão lhe respondeu: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Né? Aqui, gente, Pedro está relatando: deixa de ser o coração ruim, deixa de ter o coração amarrado com amargura. Ou seja, gente, coisas que a pessoa se retrai, se fica fechado, né? E não deixa o Espírito Santo agir. O Espírito Santo, a única coisa que ele quer que você deixe ele entrar. E ele entrando, ele vai fazer morada. E quando ele vai fazer morada, ele vai agir de forma que a gente até mesmo nós não reconhecemos, mas a gente sabemos que é o Espírito Santo de Deus. É ele que nos convence do pecado, é ele que nos convence das ciladas do inimigo. Ele convence assim: ó, você está querendo ir para aquele caminho, não vai, porque ali esse caminho você vai se desviar, você vai sair da presença de Deus. Como no livro de Atos, nos capítulos à frente, o Espírito Santo impede o apóstolo Paulo ir para um determinado lugar, né? E com isso, gente, o Espírito Santo, ele age sim, ele age, ele já, só que basta que nós teremos confiar e deixar ele habitar nas nossas vidas. E aqui, como que Simão, devido à grande amargura no coração dele, e foi laçados pelo laço do pecado, e que ele, como ele fazia feitiçarias, ficou encantado com isso, mas quando viu que tem uma pessoa maior do que o diabo, maior do que Satanás, esse nome chama Jesus Cristo, né? Através do nosso advogado, o Espírito Santo faz maravilhas e prodígios. E Simão, ele queria isso, ele queria comprar isso, mas não, ele é de graça, é pela graça, né? De graça e pela graça que o nosso Senhor Jesus nos dá. Mas a única coisa que o Senhor Jesus quer é que nós nos arrependemos, e quem faz esse trabalho é o Espírito Santo. A única coisa que a gente tem que fazer é anunciar a palavra de Jesus Cristo, a tempo e fora de tempo. E aqui o Simão, ele pede: ora por mim, Pedro, para que as palavras que você não falou, que não caia sobre mim. A gente não sabe se ele se arrependeu, mas ele pediu: orai, né? Ele pediu: orai, né? Orai por mim. Mas em nome de Jesus, né, que ele se arrependeu, né? Arrependeu das suas ciladas, das mazelas. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele é fiel e justo, e como Pedro falou, intercede ao Espírito Santo para ter o perdão. E o Senhor perdoa. Crê nisso, no nome poderoso e maravilhoso de Cristo Jesus.